Eu sou J.B. Oliveira, sou advogado, professor, perito judicial, com muita satisfação, escritor, tem alguns livros aí publicados, talvez vocês até conheçam. Falar bem é bem fácil, boas dicas para boas falas, mostrando a língua, e um audiolivro que se chama Homens são de Marte, Mulheres são de Morte. Elas não gostaram muito porque não entenderam. Existe um livro chamado Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. E a razão desse título, ele diz, o autor, que é porque a comunicação entre homem e mulher é alguma coisa tão diferente que parece que vieram de planetas diferentes. Ela teria vindo de Vênus, ele de Marte. Em Marte, as qualidades são competitividade, capacidade de resolver o problema, valores técnicos e conhecimentos técnicos. E ela veio de Vênus, cujos valores são outros. Companheirismo, amizade, solidariedade, amor. Por isso, ele é mais objetivo, mais seco, e ela é, assim, mais suave. Isso traz grandes complicações na hora da comunicação, porque nem sempre ele entende o que ela diz. Ela fala num dialeto chamado mulherês, e ele fala num dialeto chamado hominês. No hominês, aquilo que ele diz é aquilo, acabou, não tem problema nenhum. Em mulherês, aquilo que ela diz não é bem aquilo que ela diz. Precisa uma certa interpretação. Se brigam e ela diz, nunca mais quero ver a sua cara, para mim você morreu, ele pega ao pé da letra e fica desesperado. Acabou tudo. Viola em caco. Os planos vão por água abaixo. Alguns até dizem planos para o futuro, como se pudesse haver planos para o passado. Os planos vão por água abaixo. Mas aí, alguns dias depois, ela liga e diz, sabe, está passando uma peça ótima ali no Teatro Itália, nós poderíamos ir lá. Ele já não entende mais nada. Porque ela falou, nunca mais quero ver a sua cara, para mim você morreu. Então, cavalheiros, o que vocês precisam saber é que essas palavras, em mulherês, têm prazo de validade. Não é alguma coisa, não é um sempre, não, é um mais ou menos sempre. Dito isto, explicado o porquê, o meu livro se chama, o meu audiolivro, Homens são de Marte, Mulheres são de Morte, porque elas representam a morte de alguns momentos nossos. Aquele momento tranquilo no sábado à tarde, em que ele está relaxadão lá no sofá, refestelado no sofá, com aquele bermudão que ele só usa em casa, que ela já quis fazer pano de chão mais de uma vez. Com a lata de cerveja na mão esquerda e na mão direita, o controle remoto. Disparando como metralhadora na mão de macaco. Mas tranquilo, sossegado, até que ela chega. E não vem sozinha, vem com a Jaque. E diz, já que você não está fazendo nada, pronto, é a morte, aquele sossego acabou. Vai arranjar alguma coisa para ele fazer. Entre as muitas. Porque mulher não para, o tempo todo está fazendo alguma coisa em casa, é uma atividade febricitante, e ela pensa que o homem é igual. Não é. O homem precisa de um prazo para relaxar, uma câmara de descompensação quando ele chega em casa, precisa ficar paradinho sem fazer nada, ela não entende. Vê ele lá paradão em frente à televisão, ela pergunta, o que você está fazendo? Nada. O que você está vendo? Nada. Ele está só se cuidando dessa descompressão para depois continuar sem fazer nada.
Homens são de Marte, mulheres são de morte. Mas hoje aqui estamos para uma outra missão, para uma outra função. Nós os convidamos para que ouvissem uma palestra painel intitulada Assuntos e Acidentes Aeronáuticos, Novo Campo do Direito. Como eu disse, estaria conosco a presidente. É? Senão eu vou dizer, estaria a presidenta, mas não veio porque está doenta. Não dá certo. A presidente, doutora Priscila, não pôde vir. Ela abriria para nós esta sessão na condição de presidente da Comissão do Direito Aeronáutico. O que nós vamos ter aqui? Eu disse, é uma palestra painel, porque são 3 palestrantes. Eu apenas vou introduzir o assunto, depois falará o Dr. Gleibe Preti, também professor, advogado, colega nosso, e perito judicial. E depois a parte mais importante, a cereja do bolo, é com o professor Calazans. Porque ele é exagerado. Ele é piloto comercial, controlador de voo, professor, perito judicial e bacharel em direito, por enquanto. E escritor. Está aí. Palestrante contigo, né? É? Palestrante contigo. E palestrante também comigo. Olha que coisa. E churrasqueiro também. Churrasqueiro? Não. Churrasqueiro Tá aí de uma bons. reclamação que a minha esposa faz e meu filho ali é testemunha. Não sou churrasqueiro. Essa é uma das reclamações dela. Está vendo? Mas tudo é eu acho que você deveria aprender a fazer peixe com cerveja. É uma maravilha. Você pega um filé de peixe, pode ser assim, um dourado, por exemplo. Meia dúzia de cerveja, cebola, alho, batata, sal. Vai para casa, deixa tudo na mão da mulher, menos a cerveja. Fecha a porta da cozinha, 1 hora depois você serve. É uma delícia. Deve ser. Deve ser. Vamos falar sério? Nós faremos então desta forma. A minha parte é muito pequena, apenas introdutória. Tenho o prazer de ser o presidente do Instituto JB Oliveira de Educação e que tem desenvolvido educação e capacitação profissional e que tem desenvolvido cursos de perito judicial, cursos de oratória, etc. Tivemos no sábado passado um curso de perito judicial. Mas hoje nós estamos falando sobre perito judicial aeronáutico. É uma outra coisa. É uma outra área. E por que estamos trazendo aqui para a OAB? Porque, como está dito no cartaz e no folheto, é um novo campo do direito. É uma área em que os colegas advogados têm um campo vasto e quase virgem para desenvolver sua atividade jurídica. Infelizmente, volta e meia temos aí um acidente. Gostaríamos que não tivesse, que não houvesse isso, mas há. E aí há toda uma dificuldade para que o julgador, o juiz, possa prolatar a sua sentença de maneira bem fundamentada. Eu, às vezes, fico pensando quão difícil é a tarefa do juiz, porque ele tem uma formação em direito específica. E aí vem um problema desse de acidente aeronáutico, ele não entende nada disso, nem do direito aeronáutico, que é um campo específico, complexo do direito. E ele tem que prolatar uma sentença. Todo assunto que vem à justiça tem que ser apreciado. Doutor Eduardo, prazer em tê-lo aqui conosco. Todo assunto, toda questão levada ao conhecimento da justiça tem que ter a sua apreciação. Ele tem que apreciar, ele tem que prolatar uma sentença, ele não entende nada daquilo, não pode dar uma sentença sem o devido cuidado, porque senão, na apelação, ela será reformada, e não há pior desdouro para um magistrado
do que ter a sua sentença reformada pela instância superior. Nenhum juiz, nenhum magistrado entra para ser juiz a vida toda. Ele quer ser juiz, desembargador, ministro do Superior Tribunal de Justiça e ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é o seu sonho. Para isto, ele não pode ter sentenças reformadas, porque isso seria aquilo que nós chamamos em direito de captis deminutio máxima, uma diminuição da sua capacidade. Resultado, ele tem que prolatar a sua sentença com o máximo de fundamentação. E para isso, ele precisa recorrer a quem entenda da matéria. Na área do direito, que entenda de direito aeronáutico. Mas o campo se abre também para outras atividades profissionais. Temos aqui o Marcão, que é piloto. O Marco José está ali também, piloto. Antônio José, é isto? Antônio José, fique em pé, por favor. Nosso aplauso. Obrigado. Ele é membro da Comissão de Direito Aeronáutico do Rio de Janeiro. E o Marcão, um velho amigo que conheço há algumas horas. Também, por favor, fique em pé. Obrigado. É piloto, é perito judicial, é professor e é responsável por esse curso de ciências aeronáuticas na Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro. Então nós temos aqui pessoas que realmente entendem do riscado. O Antônio José é comandante da TAM. A verdade é que o juiz vai precisar de subsídios colhidos junto a esses profissionais para que fundamente a sua sentença e possa fazê-lo com tranquilidade. Aí está o grande desafio, a grande dificuldade. Pois bem, em relação a isso, nós convidamos os colegas advogados para que conheçam melhor este campo, mas convidamos também profissionais de outras áreas, aeronautas, aeroviários, controladores de voo, mecânicos de voo, instrutores de voo, engenheiros, enfim, toda esta gama de atividades que se interliga com a área de aeronáutica, com a área de assuntos aeroviários. É este o objetivo desta nossa reunião. Temos tido alguns cursos de perito judicial, apenas perito judicial. Vamos ter um curso no dia 18 de abril de perito judicial aeronáutico, especificamente perito judicial aeronáutico. Vocês devem ter recebido um folheto, se não receberam ali na recepção, poderão apanhá-lo, falando das características desse curso. Fecho aqui para dizer que sempre que falamos em perito, a ideia que a pessoa formula é do perito criminal. E pensa, mas eu não quero ser perito criminal, porque o perito criminal é um funcionário público de carreira concursado de uma categoria profissional. E essa categoria profissional é fruto do decreto 12.030, portanto, é uma categoria profissional consagrada. E ele vai desenvolver a sua atividade junto aos órgãos da segurança pública, aqui entre nós a polícia técnico-científica, e é um funcionário. Mas não é isso que eu quero. E aí nós temos que dizer do perito judicial, que não é funcionário, que não é concursado, que não tem que prestar serviço de caráter empregatício junto ao poder público, mas é um profissional liberal, que se coloca à disposição da justiça. Para quê?
para ajudar o juiz a deslindar os casos que venham à sua vara. Então ele pode ser um advogado, ele pode ser um contador, ele pode ser um corretor de imóveis categorizado, ele pode ser um fisioterapeuta, médico, etc. Esse é o perito judicial. Chamado pelo juiz, ele se apresenta, nomeado pelo juiz, toma conhecimento do processo, dos quesitos formulados pelo juiz e pelas partes, vai responder aquilo, vai apresentar um laudo pericial, entrega à justiça, recebe seus honorários, está livre. É diferente de nós, advogados, que continuamos acompanhando o processo até sabe Deus quando. Ele não. E uma outra coisa, o seu ganho é certo, porque o juiz determina que a parte interessada recolha o valor correspondente aos honorários que vão ser pagos ao perito judicial. Eis aí o que é o perito judicial. Ele não é uma categoria profissional, é uma atividade. Essa atividade está prevista no Código de Processo Civil, no atual Código, ainda em vigor, o artigo 145 a 147, em que o 145 o qualifica, dizendo quando o fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito. Pronto. É esta a fundamentação para que o juiz nomeie um perito. Concluo. Obrigado por terem vindo. É uma satisfação recebê-los aqui. Nosso Instituto JB Oliveira, vocês poderão ter acesso pela internet, está à disposição de vocês. Temos o curso de perito judicial, vamos ter no dia 18 o curso de perito judicial aeronáutico, temos outros cursos à disposição de vocês e nos colocamos como colega à disposição para esclarecer dúvidas, independentemente de fazerem curso ou não. Agora eu passo a palavra para o professor Gleibe Preti, também nosso professor, nosso parceiro no curso, como já disse, advogado, professor, escritor, filósofo, futebolista não, né? Não, ainda não. Ainda não. Quando crescer ele vai ser. Filósofo, perito judicial e que falará especificamente sobre a atividade do perito. Com a palavra, doutor Gleibe Preti. Muito obrigado, JB. Obrigado, JB, pela oportunidade de estar aqui. Sem dúvida nenhuma, uma grande honra compartilhar essa mesa contigo, com o professor Calazans, num tema tão importante. Agradeço ao nosso presidente, Marcos da Costa, que não está aqui presente, mas deixou aqui as honrarias, assim como o doutor Humberto Durso, que é o responsável pela comissão de eventos desta casa. Bom, e agradeço principalmente a quem? A vocês que estão aqui, que vieram muitas vezes de tão longe, do Rio de Janeiro, para estar aqui, e outros amigos aqui de São Paulo, mas é uma grande satisfação poder compartilhar esses momentos com todos vocês. Primeira pergunta, por que vocês vieram aqui, não é? Essa é a indagação que a gente sempre faz. Gleibe, eu estou aqui para verificar um novo ramo, uma nova oportunidade, um novo ganho. Ou seja, uma chance que eventualmente eu tenha de que eu possa encontrar alguma situação de ganho. E eu nunca ouvi falar esse negócio de perícia aeronáutica. Mas será que eu, advogado, bacharel, eu que nunca nem voei, posso ser perito nessa área? Posso atuar nessa área? Para mim é extremamente novo essa situação. Será que tenho capacidade, competência? Mas é claro, sem dúvida nenhuma, em conversa com o nosso colega Marcos aqui, antes um pouquinho da nossa palestra, batemos um papo aqui e estávamos dizendo exatamente a falta de profissionais da área. Ou seja, vocês que vieram aqui hoje, aproveitem esta oportunidade justamente para se aperfeiçoarem nesse novo campo do direito. Campo esse que durante a faculdade ou a minha atuação como advogado, eu jamais pensei em atuar. E hoje eu estou aqui, ao lado de dois mestres na área e posso falar um pouquinho sobre perícia judicial. Primeiro passo, por que ser perito? A perícia, ela apareceu na minha vida como uma forma de... como uma brincadeira, se é que posso dizer assim. Porque os meus processos, sou advogado trabalhista, atuo já há 15 anos como advogado trabalhista,
E muitas vezes os meus processos, né, de clientes, eventualmente, que precisavam de insalubridade, periculosidade, perícia, não tinham deslinde, não tinha sentença. Eu conversava, despachava com o juiz, despachava com os diretores, e lá eu me deparava com a seguinte situação: professor, não temos como julgar o teu processo, porque ainda depende da perícia. Eu falei, então, como é que eu faço para ser perito, meu Deus do céu? Ou seja, porque como é que faz para ser perito? Precisa de concurso público? Não. Tem que ter nomeação? Não. Só tem que ter a indicação do juiz. Pelo atual Código de Processo Civil, aqui a maioria é advogado, ou é bacharel em Direito, ou é estudante de Direito, o atual Código de Processo Civil, já frisado pelo JB, a partir do artigo 145, determina o quê? Que fica de livre escolha do juiz. Mas nós temos um novo CPC. Antes de vir para cá, eu passei pela Saraiva e verifiquei que no estande principal dele só tem livros do novo CPC, em vigência agora a partir de 2016. Vai mudar alguma coisa? Vai. Porque a partir de 2006, a perícia vai mudar. 2016, obrigado, JB. Vai mudar de que maneira? Vai mudar que a escolha dos peritos, a indicação dos peritos será feita pelo órgão de classe. Mas e hoje, como que é feito isso? Hoje só depende de você, não depende do seu órgão de classe. Mas, Gleiber, eu sou advogado. Eu posso ser perito judicial já, como advogado? Infelizmente você pode ser. Por quê? Porque nós, como advogados, podemos ser peritos para poder avaliar e fazer perícias, meus caros amigos, sobre erros de colegas. Eu estou dentro da minha casa, que é a OAB, mas infelizmente alguns colegas cometem erros. E muitas vezes o cliente reclama desse advogado. E judicialmente começa uma discussão se ele vai ter direito ou não aos honorários, se foi renunciado ou não ao processo. Aí o juiz vai chamar quem? Vai chamar um perito da área, um perito advogado. E é onde você entra. E você irá avaliar automaticamente os atos que aquele advogado teve e quanto que ele deve receber de honorários. Porque este advogado cometeu um grande erro. Que erro? De não fazer o contrato de honorários. Quem nunca já não fez isso, né? É meu amigo, é meu colega. Para que contrato? Né, JP? Para quê? Vamos lá na confiança. Infelizmente não podemos confiar. Tem que ter um papel, e muitas vezes esse papel não existe, é onde entra o perito do direito de um modo geral. Mas, Gleiber, eu estou aqui hoje para esse assunto, acidentes aeronáuticos, o novo campo do direito, como é que eu posso me especializar nisso? Meus amigos e minhas amigas, eu posso afirmar uma coisa a vocês, como advogado trabalhista, e já aproveito e já faço um convite aqui, me permitam, dia 18, nessa mesma sala, teremos uma palestra sobre as lacunas da CLT. Vou abordar assuntos que muitas vezes não são falados no dia a dia, mas são extremamente práticos, porque os nossos cursos são exatamente assim, práticos. Você tem que vir no dia, já aprender e no outro dia já colocar isso em prática. Nada de muita teoria, ninguém merece. Então, dia 18 de abril, nessa mesma sala, se Deus quiser, estaremos juntos aqui, ok? Volto aqui à nossa palestra de hoje. Gleiber, mas eu não entendo nada de perícia. Duas leis péssimas que existem, inclusive eu tenho colegas aqui, aeronautas e aeroviários. São duas leis extremamente contrárias a tudo que a gente imagina de proteção ao trabalhador. E nós temos leis que são totalmente o quê? Desfavoráveis. Isso eu posso atuar? Não tenho a menor dúvida. Vocês devem atuar. E voltando ao novo CPC, se você já deu uma pequenina lida no novo CPC, que já está... A ASP ofereceu um curso muito bom, viu, gente, novo CPC. Muito bom mesmo. E esse material está disponível na internet. Joga lá, novo CPC, ASP, fantástico. E lá você vai se deparar com o quê? Você vai se deparar com muitas cláusulas de arbitragem. A arbitragem que era o vilão da história. Hoje é a solução. Ou seja, você como perito, atualizando-se e tornando-se perito, você não atua apenas na carreira judicial, mas atuará também na carreira extrajudicial, que são as arbitragens. Ou, quando não, chamado como assistente pericial. O juiz nomeou o perito, mas você é chamado pela empresa, pelo autor ou pelo réu, para ser o assistente pericial. E vou abrir o leque, hein? Vou abrir o leque. Sabe aquele curso que você fez há 10, 15, 20 anos atrás? Não sei, mecânica de carro, estou sendo sincero. Eletricista, ar-condicionado, eletricidade, eletrônica de televisões, algo assim. Você pode atuar como perito dentro desta área. Você sabia disso? Como é que eu faço, Gleiber?
É super simples. Você deve separar uma série de documentos que é feito pelo Conselho Nacional de Justiça. Com esses documentos, ainda este ano, você pode levar diretamente ao juiz e se habilitar como perito judicial. Gleibe, mas eu não sei fazer um laudo. Gleibe, eu não sei peticionar. Eu não tenho essa experiência. É isso que nós tentamos ministrar lá no curso para você. Essa é a ideia. Mas o segredo do perito judicial é poder o quê? Levar a informação, levar os seus documentos, o seu conhecimento ao juiz e ser nomeado por esse juiz. E já aviso, viu? Em São Paulo, capital, não perca o seu tempo. Saia de São Paulo. Saia de São Paulo. Grande São Paulo é o grande caminho. Grande São Paulo é onde abrirá as portas para você. Muitos dos nossos alunos começam aqui por São Paulo e desanimam, porque aqui em São Paulo, infelizmente, existe uma certa... O ciclo é meio que fechado, tá me entendendo? Vamos deixar assim, o ciclo é fechado. Saia, Poá, Arujá, Jundiaí, Sorocaba, São José dos Campos, Jacareí. É para onde você deve ir. Então você que está me assistindo, que não pôde vir aqui em São Paulo porque é de outra cidade, por que não? Procure na sua cidade. Quanto menor for a cidade, maior será a sua oportunidade. Outro detalhe, apresente sua documentação e separe os seus documentos e leve até o juiz das mais variadas áreas. Mas procure diretamente em quem? Diretor do cartório e o próprio juiz. Gleibe, que área que você acha que a gente deve atuar como perito? Civil, trabalhista, previdenciário, tributário, federal? Minha sugestão, sou advogado trabalhista, hein? Adoro, amo de paixão, estudo esse tema já há um bom tempo. Mas como perito, a esfera que vai te abrir porta e vai voltar o dinheiro muito mais rápido para você é a esfera civil. Compensa financeiramente, Gleibe? Imaginemos, sabe aquela defensoria que tem do lado do fórum? Defensoria pública. Lá é o local que tem menos, meus caros, peritos. E hoje existe um provimento do Tribunal de Justiça que pode existir perícia pela defensoria. E automaticamente você pode se enquadrar nisso e ser habilitado na defensoria. Qualquer perícia que você faz dentro da defensoria, os seus honorários são de R$800. Em média, é uma tabela, mas são R$800. Gleibão, e se eu resolver ir para a esfera civil, for habilitado como perito dentro de uma vara civil, quanto que será a minha perícia? Vai depender muito do valor da causa, mas no mínimo, chutando baixo, aqui em São Paulo, esse valor é em torno de R$4.000. Se pintar uma dessa por semana para você, já dá para pagar as contas, não dá? Fazer a feira. Entendeu? Ou seja, só depende do quê? Do nosso trabalho. Eu não estou pensando nas arbitragens, porque a partir do ano que vem vai ter uma explosão de arbitragens, hein? Pelo novo CPC. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Novas arbitragens, não na esfera trabalhista, mas na esfera civil. Porque essas câmaras arbitrais, interessante esse assunto, irmãozão, essas câmaras arbitrais, elas podem trabalhar até como uma descentralização da justiça, porque vai existir agora os centros de conciliação, que poderão ser feitos por essas novas arbitragens. Você já pensou em montar uma arbitragem no seu escritório? Pesquise isso. Tudo bem? O que eu preciso, Gleibe? Isso é tema para uma outra palestra. Mas eu acredito que é um tema que você já pode estar verificando e já colocar em prática. Tem que ter o registro no Conselho Nacional de Justiça. Não tem segredo, tudo bem? Mas você pode montar no seu escritório um braço do Tribunal de Justiça. E lá serão feitas o quê? As tentativas de conciliação. Veja o novo CPC. Anda na frente quem estuda primeiro. Corre atrás disso. Vai. Mas eu volto aqui à perícia. Gleibe, financeiramente compensa ser perito? Eu tenho aqui um perito judicial na área de, tá ok, gente? Aeronáutica. Compensa? Compensa, porque você vai estar se deparando agora com uma segunda oportunidade. Você hoje pensa, hoje, dia 1º de abril, isso não é mentira. Não é mentira. Hoje você pensa que o perito judicial vai ser apenas um complemento, uma coisinha boba, né? Você só pensa, porque a hora que você começar a atuar e começar a ter o depósito em sua conta, você vai transformar essa renda em primeira vez. A tua primeira, porque ela te dá, além do aspecto financeiro, ela lhe dará também o quê? Credibilidade para você, como pessoa, ou seja, a tua dignidade. Aí você vai ter tempo para viver, coisa que advogado não tem. Não é isso? Nosso estatuto não fala que advogado só pode trabalhar 4 horas por dia?
Eu até brinco, eu falo que a gente só pode dormir 4 horas por dia. Como perito, você pode se deparar nisso. Então você já está pensando aí quais são as suas profissões que você já teve, o que você já fez da vida, aquela coisa que eventualmente você nunca pensou em fazê-lo mais? Olha a oportunidade batendo na sua porta. Aproveita, vamos. Outra, Gleiber, eu tenho aqui uma imediatividade na minha atuação. Se eu fizer o curso para aprender os caminhos, porque o curso te dá o quê? O caminho das pedras. Como o JB mesmo fala, o curso ele te dá o quê praticamente? A arma engatilhada. Agora, e a mira? Você só tem que apertar o gatilho. O que significa isso? Você vai ter que pegar os seus documentos, sua qualificação e ser cara de pau. É exatamente isso. Excelência, pela ordem. Excelência, bom dia, boa tarde. Eu vim aqui conversar com o senhor, eu sou perito judicial. Eu gostaria de ser habilitado nessa vara, haja vista a minha qualificação dentro desse sistema. O senhor poderia me habilitar? Está aqui meus documentos. Vou em 1, 2, 3, 1000 juízes. Posso ser sincero? Se 3 juízes te chamarem, você não precisa de mais, tudo bem? Repito, se 3 varas te chamarem, você não precisará de mais nenhuma. Claro que a gente vai querer, quem tem, quer mais sempre, não é? Mas 3, eu te garanto que vai te dar uma qualidade de vida muito interessante. Assim, saia daqui hoje pensando, quais são as minhas qualificações? Gleiber, eu não tenho muitas. Hoje temos a internet. Tenho 2 colegas aqui que estão fazendo o quê? Um curso de corretoras de imóveis via internet, JB. Corretores de imóveis. Por quê? Existe marido e mulher. Eles brigam, como o JB falou, uma de Marte, outra é de Vênus, não é? Aquela história toda. Existe um imóvel entre eles. Os filhos não ligam muitas vezes, mas o imóvel liga. A mulher fala que vale tanto, o homem fala que vale tanto. Quem que vai ter que avaliar aquele imóvel? O perito. Quem é o perito? Aquele que tem o Cresce. Eu tirei o Cresce. Exatamente para poder avaliar esses imóveis. Ou seja, eu posso avaliar, eu posso ser perito tendo o Cresce, estudando a área de aeronáutica, que é o Calazans, daqui a pouquinho eu vou jogar a bola para ele ali, ele que vai tocar esse barco para vocês. Gleiber, eu sou especialista em outra área, posso atuar também? Não só podem, como devem. E vamos aproveitar esse ano antes da mudança do código, que esse só depende de nós, não depende de mais ninguém. Você e o convencimento para com o juiz. Última dica aqui, porque o nosso tempo passa muito rápido. Última dica. Chegue para o juiz. Excelência, bom dia, boa tarde. Eu gostaria de atuar como perito nesta vara em tal área, estão aqui os meus documentos. Mas eu gostaria de atuar principalmente nos processos que sejam justiça gratuita. E não fala mais nada. Qual o recado que você está dando a ele, meu caro? Eu quero primeiro mostrar o meu serviço, saber que eu sou, né? Eu quero que o senhor saiba que eu sou bom, porque eu estou roendo o osso. Mas quando pintar o filé mignon, com certeza o senhor não vai esquecer de mim. Sendo assim, meus queridos, aproveitem esta oportunidade que vocês têm hoje na mão. Só depende de nós mesmos. E só para fechar, é importante isso, um ex-presidente americano dizia a seguinte frase: eu não sei o segredo do sucesso, mas do insucesso eu sei, ficar inerte. Ou seja, meus queridos, vamos ser proativos, vamos vencer e pegar essa oportunidade com unhas e dentes. Muito obrigado, meus queridos. Bem, agora nós vamos ouvir alguém que tem uma vivência bem grande nessa área de acidentes aeronáuticos, que tem uma obra muito importante, que tem cursos e tudo mais. Eu fui controlador de voo, conheci muita coisa dessa área também, mas eu fui controlador de voo no tempo da aviação a lenha, já faz algum tempo. Mas o meu amigo Calazans é atualmente controlador de voo, piloto, professor, escritor e palestrante. Com a palavra, professor Calazans. A gente vai falar sobre um pouco de perito judicial, aeronáutico, né? Você pode ser tanto perito como assistente. A gente vai conversar, vocês vão entender mais um pouquinho, vão entender mais completamente no nosso curso. Tá? Mas o que é perito? Né? Eu poderia dar várias explicações, a gente viu aí no Wikipedia, né? O Wikipedia é um profissional, né, que tem um conhecimento, uma aptidão acima
do normal. Eu me lembro quando eu gostava dessa palavra, expert, é perito. Você imaginava um suprassumo, não é isso? E o Ives Gandra foi entrevistado esses dias pelo Gentili. E o Gentili perguntou o que é um perito, que o Ives Gandra fez um parecer sobre o impeachment da Dilma esses dias, né? Ele falou, o que é um parecer? É o que vocês fazem, né, como perito. Mas é o suprassumo, aí usou aquelas palavras, né, que não convém usar aqui, né? Mas é o suprassumo, é um Deus? Não. A gente precisa entender, e isso a gente vai conversar, que o perito, né, embora o professor JB de Oliveira no curso, e o professor Grebe, ele dá a generalidade do que é uma perícia, mas o perito que vai atuar na área dele, ele precisa ser eu pressuponho que ele entende muito. Mas na atividade aérea não é o que está acontecendo. Eu vou expor aqui com vocês. Não é o que está acontecendo, infelizmente. Tá? Alguém reclama, camarada, apareceu um acidente, vão várias pessoas na televisão e começam a falar, mas aquele camarada não é especialista, tem que falar. A gente vai ver sobre isso aí. Perito aeronáutico, ele tem que conhecer a área. E qual área eu já vi, né? Eu já atuei e já vi uma grande carência. São inúmeras. Eu citei algumas aqui, né? Tem o seguro, tá? Houve um acidente, quanto vale a aeronave e várias outras coisas. Seguro de vida e assim vai. Acidentes, então, é um foco que eu vou elaborar aqui hoje. Vou trabalhar com vocês com acidentes aeronáuticos, que é uma questão. Segurança de voo. O perito, o foco não é segurança de voo. Tá? Eu trabalhei com algumas instituições aí governamental há alguns anos. Eu achei muito interessante quando o comandante de uma instituição me agradeceu, porque eu trabalhei lá com o direito, eu chamei a palavra de direito preventivo aeronáutico, né, que é outro item. E ele me agradeceu, porque eu quis mostrar para eles a consciência jurídica. O piloto brasileiro, na sua formação, não aprende a ter consciência jurídica, assim como o alemão. O alemão não, né? O alemão também é difícil falar de alemão agora, né? Mas o americano, o europeu em geral, tem uma consciência jurídica muito interessante. Nós não temos. Ao final do curso, o comandante daquela unidade me chamou e falou, Calazans, eu quero agradecer que, por intermédio dos seus estudos, nós mudamos muitos dos nossos procedimentos. Eu tenho falado que, se muitos pilotos conhecessem as consequências jurídicas do modo dele proceder, ele mudaria a sua conduta. Eu não tenho a menor dúvida. Mas muitos poucos sabem disso, muitos poucos. Né? Avaliação de aeronaves é uma outra coisa também, foi falado sobre a avaliação de terreno, aí, de imóveis, essas coisas. Processos judiciais em geral. Eu entrei uma vez como assistente de um caso, que foi interessante. A empresa aérea pagava uma taxa que ela achava indevida. É interessante, as aeronaves não eram homologadas a fazer voo por instrumentos e pagavam taxa de utilização de instrumentos. E aí nós entramos, né, o advogado entrou, eu entrei ali para fazer a contestação inicial, essas coisas. Aí nós tivemos que trabalhar pesado, explicar para a juíza o que é um voo visual, o que é um voo IFR, as diferenças. Mas em São Paulo, Congonhas, doutor, eu trabalho lá, em São Paulo, Congonhas, tem voo visual. Em São Paulo tudo é controlado. Não é controlado. Aí a outra parte usou documentos ICA 112. Eu falei, não, nesse caso nós estamos trabalhando com helicóptero, não é ICA 112. Então ICA 104, pode ser, mas ele está falando do voo de helicóptero controlado em São Paulo, é uma área mais específica, então tem um documento muito especial, que é a IC 0606. E o camarada entrou com um documento lá que não tinha nada a ver. Então, a gente precisa, nesses casos, né, até a ICA 116 eu usei, que é um documento que fala só sobre procedimentos, eu tive que provar. Ou seja, eu trabalhei igual um condenado, fazendo uma interpretação contextual de muitos e muitos documentos. E aí que eu vejo que nem sempre a comunidade aeronáutica está preparada para isso. Né? Direito preventivo. E outra coisa interessante, né, que é a infração de tráfego aéreo. Né? Nós temos aí uma sorte aí não é nem a ANAC, né? O próprio DEPV está emitindo muitas infrações, né? E é uma área muito interessante que a gente tem visto que as defesas, né? Eu fiz a defesa, estou fazendo a defesa de um piloto de um aeroclube que ganha R$700. É o salário dele como instrutor. Ele de multa tem R$30 mil. Sério.
e eu acho que algumas deles não cometeu aquelas multas. Então, como defender? E agora a gente saiu da fase administrativa, a gente já está na fase judicial, mas ele tem defesa. E aí eu tenho para mim que ele vai ganhar, porque nós ganhamos situações semelhantes. Mas um advogado foi chamado, e ele teve muita dificuldade, estava querendo entrar contra a ANAC. Eu falei, doutor, não é contra a ANAC. Ah, então vamos entrar contra a Infraero. Doutor, também não é contra a Infraero. Então, o que é a infração da ANAC, o que é da Infraero, o que é... Olha, tem um trabalho aí. Ele já estava entrando, falei, não, vamos trabalhar aqui. Então, é uma área muito assim, promissora, muito interessante, mas nós precisamos conhecer o caminho direitinho. Ok? E aí, como eu vou falar um pouquinho de acidente aeronáutico, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse ponto que eu vou falar, que quando a gente faz perícia em caso de acidente aeronáutico, nós temos... tido uma turbulência aí. Eu vou diferenciar, o Brasil não faz essa diferença, tá? É uma interpretação doutrinária do que é uma investigação técnica e o que é uma investigação jurídica. Esse aqui, para mim, é um ponto mais importante do Brasil hoje para quem quer ser perito. Então, essa interpretação aqui não é do professor Calazans. Ah, o professor Calazans está dando uma interpretação. Não, eu escrevo aqui nos meus livros, é uma interpretação na Europa, isso é comum nos Estados Unidos, eles fazem essa interpretação e dão esses nomes. Isso aqui é investigação técnica, isso aqui é investigação jurídica, e eles fazem uma diferença bem interessante. Então, não é invenção do professor Calazans, tá? Isso é doutrinário e tem respaldo. Se nós pegarmos... o anexo 3, eu faço uma ressalva, porque quando a gente vai para a comunidade aeronáutica, dá-se a impressão que a comunidade aeronáutica só conhece esse dispositivo do anexo 13, quando se trata de investigação jurídica. Desculpa, a investigação técnica é aquela realizada pelas autoridades aeronáuticas, sem a finalidade de apurar culpa ou responsabilidade. Olha que interessante, Gleibe. O perito ou assistente ele vai apurar, não é isso? Olha o contrassenso. Tá? Essa aí é a sacada para quem vai atuar em... E aí eles falam uma coisa seguinte, olha o que é falado, que não é a finalidade da investigação técnica realizada pelas autoridades aeronáuticas. It's not the purpose of this activity to apportion blame or liability. Não é o objetivo, presta atenção, pessoal, não é o objetivo de apurar culpa aí. Mas para quem está falando isso aqui? Está falando para o juiz, para o promotor? Está falando para quem? Para o perito, para o investigador, nem perito, investigador aeronáutico. Então, quando nós vemos na mídia falar que em acidente aeronáutico não pode apurar responsabilidade nem culpa, é um equívoco imenso, horrível, que nós não podemos cometer. Não é verdade jurídica, nunca foi verdade jurídica isso, embora se fale muito nisso. Mas nós temos a interpretação contextual. Então, você falar que as autoridades aeronáuticas não deveriam apurar responsabilidade, ok, as autoridades aeronáuticas, mas a autoridade que em um acidente não se possa trabalhar com a finalidade de retirar, não é verdade, nunca foi, não sei se um dia será, embora isso seja falaciosamente muito empregado, principalmente no Brasil. Tá? Aí, esquece disso aqui, ó, o próprio anexo 13. O que o anexo 13 fala? Até traduzir para o português. O próprio anexo 13 fala: todo procedimento judicial ou administrativo, por que administrativo? A ANAC, a FAA, um órgão administrativo pode fazer investigação. Para determinar culpa ou responsabilidade, deve ser independente da investigação de acidente aeronáutico. Ok? Então, falar que não pode haver apurar responsabilidade penal, civil, administrativa em acidente aeronáutico, é uma falácia que a gente precisa arrumar isso aí. Não é verdade. Olha, eu estou só citando esses dois artigos. E nós poderíamos citar o artigo 26 da Convenção de Chicago, outros itens, o attachment, fazer aqui quem estudou comigo na Universidade Federal, nós tivemos a oportunidade de estudar tudo isso. Então, quando os senhores ouvirem falar que não pode apurar responsabilidade, é um equívoco. E eu não vou comentar sobre a Lei 12.990, que ela entrou em vigor o ano passado, e ela fala da nova investigação jurídica de acidente aeronáutico. Essa lei, ela revogou o anexo 13, tá? Porque lá, quando houver indícios de crime, caberá ao investigador apontar isso aí. Então, é uma lei que foi muito, mas muito mal elaborada, pessimamente elaborada. Então, hoje, o Brasil não se encaixa mais no anexo 13.
Acabou. Então, aí eu fico a me perguntar, porque eu não conheço, eu sou também investigador, tenho curso no CENIP, atuei na área de tráfego aéreo, então é difícil você entender um controlador, um especialista que possa apurar responsabilidade penal em um acidente aeronáutico. Pessoal, isso é demais difícil. É muito difícil. Você tem que passear pela teoria da conduta, nexo causal, culpa, que lá fala em culpa e dolo. Você tem que saber o que é dolo, o que é culpa consciente, dolo eventual. A comunidade aeronáutica, eu garanto, porque participei dela há mais de 30 anos, não está preparada para esse momento que essa lei fez. Essa lei foi muito mal elaborada. Quando ela estava cogitando, eu falei para uma autoridade, estamos fazendo coisa errada. Então, e acabaram fazendo. Então, hoje, essa lei, ela, inclusive, até traz responsabilidade para o investigador que ele não sabe. Porque se um dia ele estiver investigando um acidente, e no decorrer da investigação, aí ele fala um negócio pior aí, estando na linha de desdobramento do fato ou não, e ele não apontar isso, tem responsabilidade sobre ele. Então, o anexo 13 fala 2 investigações separadas. A técnica, embora não use esse termo, e a nova lei fez isso aqui. Confundiu tudo, a gente não vai ser como... Vamos ver como vai ser daqui para frente. Mas, infelizmente, foi horrível essa lei de 12.970. O que o Brasil tentou fazer, a gente até sabe, a gente acompanhou esse projeto há muito tempo, a gente sabe que tentou descriminalizar o acidente aeronáutico. Não conseguiu e ficou pior ainda. Muito pior ainda. Então, o correto seria, o investigador aeronáutico faz a investigação dele, e a polícia, o promotor, o juiz faz a dela. Acabou. Eles tentaram fazer isso, ficou horrível. Mas vamos ver como vão ser as coisas no decorrer. Tá? Então, o Brasil tentou se livrar e o tiro saiu pela culatra. Tá? Uma coisa que a gente precisa entender é que são metodologias diferentes. Um camarada perguntou para mim, Calazans, eu sou investigador de acidente aeronáutico. Eu posso atuar como perito? É uma boa? Eu falei, e não é. Depende. Eu acompanhei uma perícia, o camarada ele era assistente, né, de um dos profissionais do acidente envolvido. E ele começou já a fazer a defesa como assistente ali, já na fase do inquérito. E ele usou o 3.1 do anexo 13. Não é responsabilidade das autoridades, não pode apurar responsabilidade de culpa. Eu falei, você quer chegar aonde? Porque você não está fazendo a defesa. E mesmo porque isso não é verdade. Mas eu aprendi isso não sei onde. Você aprendeu errado. Eu tenho que falar isso. Um problema nosso é que muito do direito aeronáutico veio de pessoas que não eram juristas, veio da comunidade aeronáutica. Eu mesmo tive direito, meu primeiro contato de direito aeronáutico é com pessoas que não eram juristas. E dava aula de direito aeronáutico por onde eu passei. E aí a gente vê esses equívocos sendo cometidos na aviação. E ele começou usando o 3.1 do anexo 3. Eu falei, você não vai longe. Aí o delegado, pumba, indiciou. Eu falei, você não vai fazer defesa? Você não está fazendo defesa? Aí, vamos lá para a promotoria. Fazendo o mesmo argumento. Eu falei assim, rapaz, o promotor não é participante da comunidade aeronáutica. Ele vai fazer uma interpretação sistemática, lógica. Ele vai ver que você está falando, mas eu aprendi isso aí. Fez a defesa, não fez a defesa de mérito. Aí o que aconteceu? O promotor denunciou. E ele quer aquela desculpa, né? Aquela falácia. Não, que o item 3.1... Eu falei, o item 3.1 não fala isso. Não, que então... Aí vai para processo. Ele com a mesma ladainha. Ou seja, o camarada, o assistente dele foi condenado. Enquanto ele não fez a defesa com esses argumentos da comunidade aeronáutica, da qual eu faço parte, que enveredou ele para o caminho errado. E aí ele... Então, os critérios são diferentes. Mas isso aconteceu também no Japão. Teve um acidente interessante que a assistente da defesa começou a defender. É um acidente muito interessante que o piloto ele se acidentou, mas por erro do controlador de tráfego aéreo. Então, a questão era provar que a conduta do controlador de tráfego aéreo que estava errada, não do piloto. E eles começaram com a defesa usando esse argumento. Não, que o artigo 3.1 do anexo 3, falei, não faça isso. Em Portugal teve um conflito desse, tem um parecer interessante que eu descrevo esse parecer aqui, e lá em Portugal o cara fala, os plenipotenciários, quando foram na OACI elaborar o anexo 13, receberam os poderes para falar sobre a aviação civil, não direito penal. Pum, e aqui não vale, ponto, acabou. Negócio formidável.
Na prática, no Brasil, é isso que está acontecendo. Então, lá no Japão também, ao invés de fazer a defesa de nexo, né, causal, conduta, não, eles enveredaram para essa área, e o juiz, sabiamente, ele absolveu os pilotos japoneses e condenou os controladores, que era o que estava acontecendo. E a gente vê que mérito ali não houve defesa nenhuma. Então, os peritos do Brasil, né, que vão enveredar para... Por favor, cuidado com a interpretação das leis. Né? Não tem dado certo em lugar nenhum isso. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu até fiz a pergunta no site, concorrendo a um livro, premiando, mas alguém que estava aqui respondeu a pergunta ou não? Ninguém, né? Várias pessoas responderam. Entre a investigação técnica e a investigação jurídica, qual tem prioridade? Quem falou nenhuma? Não sei, depende do país. Tá? Depende do país. Né? Houve uma repúdia, inclusive uma instituição renomada no Brasil, emitiu um parecer, está na mídia, e cometeu um equívoco. Eu conheço a advogada, ela vou falar, vocês cometeram, além de ser um equívoco, uma gafe. Porque eles falaram que... Vocês viram lá no caso German, né, o avião 320 caiu na França, quem é que está dando toda a entrevista? Vocês viram quem que era? Era uma autoridade jurídica ou uma autoridade técnica? É o procurador. Porque lá, aí essa instituição escreveu, nós repudiamos, que não pode, que ele falou, você cometeu um equívoco. Porque lá na França, quem tem toda a prioridade é a investigação judicial. Depois que ela se esgotar, passa-se para o BEA, que é o nosso CENIPA, aí ele, com a cópia dos documentos, vai fazer a sua investigação. Então, quem vai fazer? Eu tenho trabalhado com pessoas do mundo todo. O meu trabalho não se respalda apenas no Brasil. Então, quem vai fazer lá não vai com a defesa técnica nessa fase, você vai... Vocês viram que, olha só, vocês prestarem atenção, os depoimentos não são depoimentos técnicos, que o avião, que o piloto automático... Não, eles estão falando de suicídio. Vocês estão vendo? Tem que captar isso, um perito tem que captar isso. Ele está falando de suicídio, o argumento é judicial, é que é crime, é isso. Então, esse é o problema. Por quê? Porque esse é o enfoque. E se nós entrarmos lá agora, quem quer que seja ser perito, assistente, entrar com uma conversa de o anexo 13, não cabe. E aquela autoridade brasileira que fez aquela manifestação que aparecia, cometeu um equívoco, meu filho. Como que você está falando isso? Mas não concordo. Se está certo ou se está errado, se eu concordo ou não concordo, é aí o outro assunto. Mas é a realidade lá. O pior foi um outro camarada que repudiou uma determinada país lá na Ásia, falando do anexo 13. Eu falei, meu filho, eles nem são signatários do anexo 13, da OACI. Como você está falando isso? Eles nem são signatários da OACI, como você está falando de anexo 13. Então, esse é um ponto muito interessante. Então, eu tenho trabalhado, a gente tem contato com o pessoal da Suécia, dos Estados Unidos, a gente tem trabalhado, a gente primeiro vê as leis. Como são as leis? Os Estados Unidos, os Estados Unidos tem casos que foi primeiro. Os Estados Unidos, a regra é paralelo. As duas andam juntas. Mas já teve casos que uma sobrepujou a outra. Então, tem que ver a situação. Tem muita política nisso aí, entendeu? Vamos ver se vai passar esse filminho aqui, ó. Que pena não rodou. Mas vocês conhecem esse acidente de 98? É um avião da Air France que está sobrevoando um espaço aéreo e ele entra voando numa montanha. Conhece esse ou não? Até esse acidente, que aconteceu em 98, quem tinha prioridade na França era a investigação técnica. Depois desse acidente, quem passou a ter prioridade foi a investigação... Vamos ver aqui se eu consigo passar aqui. Quantos minutos aqui? Tá. Esse acidente, eu cito nos meus livros, vocês já viram, né? Conhece que é o acidente... O voo 907, né, conhecido como também o que colidiu com o Legacy, aquela aeronave americana. Esse acidente,
No meu site, tá, professor Calazans, vocês vão encontrar lá a denúncia e a sentença. Estudar. Eu estou fazendo um livro, no segundo semestre vai lançar um livro com ele, sendo ele um desses. Um dos acidentes é esse aqui. Estude isso aqui. Quem quer ser perito tem que estudar essa mágica aqui. Mas só resumindo, tá? Nós tínhamos dois aviões mais novos do mundo, né? Um saindo de Manaus. Por que pareça, o plano de voo do Boeing da Gol era 410, tá? Tem controlador aqui ou não? Controlador de voo? Só eu? Só pessoas inteligentes. Eles estão com medo que às vezes não se identificam, mas eu não vou prender ninguém aqui hoje, não. Tá? Oi? Vamos lá. Em sentido oposto, nós tínhamos o Legacy, né? De Brasília, Manaus. Tá? E aí, resumindo, o Legacy sai e preenche o plano de voo com 3 níveis. Ele ia fazer 2 trajetórias, 2 rotas, 3 níveis. Ele ia voar no primeiro nível 370, 360 e o nível final 380. Então, e ele recebe a seguinte autorização do controlador do tráfego aéreo. Clear to Eduardo Gomes 370. Pronto. Vou fazer uma pergunta para vocês. Ele preenche um plano proposto, com 3 níveis. E recebe do controlador um nível só. Clear to Eduardo Gomes. O piloto americano entendeu. Explique clear, quer dizer autorizado. Autorizado, né? Obrigado. Então, ele foi autorizado. Então, ele preencheu um plano de voo com 3 níveis. E o controlador falou, autorizado a voar no 370. Pergunta aqui. Essa pergunta aqui está rodando o processo, está pegando pau. Ele deveria voar nos 3 níveis ou no único que o controlador falou? Ou os 3 níveis? Posso fazer? Você sai daqui hoje e faz pergunta para pilotos e controladores. Pode fazer. E eu dou 2 livros para cada um. Quem achar uma resposta igual, eles vão dar respostas mais diferentes possíveis. Pode fazer. Eu já fiz isso com piloto internacional, nacional, piloto privado, piloto de cadeira, de voo, de tudo. Então, nós temos um problema no Brasil que se chama autorização. E o pior, e se perder a comunicação, qual nível ele voa? O nível do plano de voo ou o que o controlador falou? Porque isso aconteceu. Não sei. Pergunta para controladores. Vamos continuar. Ele tem que explicar para o juiz que é por voo apresentado, autorizado, step by step, tudo isso. Esse acidente, ele teria um desfecho muito diferente se tivesse perito. Quando eu falo, que às vezes não teve, não estou falando que não teve perito, pessoal. Mas não teve pessoas com um conhecimento de causa para dar isso aí. Ok? E aqui, finalizando aqui, eu vou mostrar esse exemplo, que isso aqui houve perícia, isso aqui foi demais. Eu vou explicar rapidinho para vocês. Aqui é uma visualização radar nos momentos do acidente. Então, eu tenho aqui o Legacy, essa aeronave aqui é a indicação do Legacy, e aqui eu tenho a aeronave. Tá? Então, aqui é a aeronave voando. Eu tenho uma cruz circundada que representa onde a aeronave está. Então, eu tenho a aeronave aqui após Brasília. Após Brasília, a aeronave estava aqui, o nível de voo que a aeronave está voando. Qual o nível de voo que a aeronave está voando? Aqui é o nível de voo autorizado. Qual o nível autorizado? Então, tem uma coisa errada, porque deveria estar isso aqui. Ó. Então, o controlador não viu que havia uma discrepância. E aqui, outro momento, 370. Tá? Então, nós temos aqui o sinal de igual, a aeronave. Tá? E aqui, outro momento. Qual o nível que a aeronave está voando? Não sei, porque quando tem a letra Z, o controlador tem um problema de altimetria aí, não pode confiar. Pergunte para o piloto agora que nível ele está. Então, a letra Z indica erro de altimetria. Ele foi autorizado no 360, mas que nível ele está? Não sei. Eu não falei para vocês que a aeronave é identificada por uma cruz circundada? Cadê o círculo? Isso quer dizer que o transponder não está funcionando. Caberia ao controlador de tráfego aéreo, eu fui controlador radar. Na hora acabar. Ei, Gol, Legacy, serviço radar terminado. Confirme a sua altitude e assim. Tá? E aí, vamos lá. Continua. Aqui, 370, outro momento, qual o nível que a aeronave está voando? O controlador vê, ele está voando no nível 370 e está autorizado no 360. E aí, continua. Olha o que aconteceu aqui. Perdeu o transponder. Perdeu o transponder, você pede ticket. E assim vai. É isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós temos 2 aeronaves voando no mesmo espaço. Olha aqui um TAM. Aí, comandante, em homenagem a você. Um TAM com uma cruz circundada. E aqui eu tenho uma
Nesse momento, devia terminar o serviço. Nesse momento, devia terminar o serviço radar e fazer a separação convencional. Aí o promotor, quanto tempo vocês acham que durou isso aqui? Quanto tempo vocês acham que durou essa... 1 minuto? 3 minutos? 53 minutos. Aí o promotor denunciou por dolo. O promotor vai dizer, é dolo. Isso é dolo. Isso não é culpa. E aí as pessoas, né? É dolo eventual. Aí o juiz aceitou por culpa. Aí além disso, além da transmissão radar, ele tinha também aqui a ficha strip eletrônica mostrando o radar. Então ele tinha muitas informações. E o promotor, finalizando aqui, o promotor fez a denúncia em 2 pontos fundamentais: visualização radar secundário e strip eletrônica. Promotor, eu quero dolo para ele. E aí entrou os peritos. Eu conheci todos. Entraram os peritos. E eu paguei um dos maiores micos da minha vida, né, quando eu falei que o controlador ia ser condenado a título de culpa. E ele foi absolvido. Sabe por quê? Os peritos foram e buscaram o background dele. Buscaram toda a formação. E na formação dele, ele tinha 2 falhas na ficha de avaliação. Quais eram elas? Ficha de identificação secundária e strip. Ele não conseguia fazer a interpretação desses elementos. Aí o juiz absolveu. Aí o juiz fundamenta. Isso aqui é um trabalho de... Eu estou contando, resumindo, mas isso aqui é um trabalho de perícia. Aí o juiz fundamenta, assim... J, né, que é o nome dele, ele foi homologado sem condições. É uma ilusão que ele era controlador. Ele era um simulacro de controlador. E tem mais coisa. Eu abreviei aqui porque a nossa palestra é rápida, mas tem muito mais coisa. Oi? Não sei. Eu estou indo para o manicômio. Eu estou indo. E aí ele fala assim, olha que interessante. Quem homologa? Aí o juiz pergunta. Ele foi homologado sem que tivesse a mínima condição de ser aprovado. Aí o juiz fala, está na sentença, está lá no meu site, é público. Aí o juiz fala, quem homologa? Olha só que interessante. Quem homologa pessoas? Sabiamente capaz. Aí o juiz joga a culpa para quem homologou. Aí entra nós aí que somos treinadores, checadores, tudo. Então, nesse caso aqui, eu posso mostrar para vocês que houve um trabalho pericial muito interessante em que o controlador foi absolvido, houve o recurso, tá? Mas eu vou escrever um livro no 2º semestre, onde eu vou mostrar tudo isso aqui de uma forma, mostrar para vocês a importância, assim como houve condutas, que houve absolvição por falta de perícia, nesse caso aqui, ao meu ver, teve uma perícia muito, muito interessante. Tá, ok? Seria muito mais coisa, mais interessante ainda, aquele acidente que ocorreu em Congonhas, que explodiu lá em Congonhas, dia 17 de março de 2007. Tudo indica que a mulher, a diretora da ANAC, à época do acidente, ela foi denunciada a título de dolo, a diretora da ANAC, tudo indica que ela vai ser absolvida. Porque o Instituto de Criminalística de São Paulo, na pessoa do Dr. Nogueira, comprovou que a pista molhada, ele deu uma palestra aqui, inclusive, que a pista molhada e o groove não tem nada a ver com o acidente. Ele provou tecnicamente. Se é isto, e ela foi condenada, denunciada por causa disso. Então, isso absolve. Isso é perícia. E eu sempre falei, eu estive lá no dia do acidente, eu estava na Torre de São Paulo, eu trabalhava ainda. Eu falei, está faltando perícia aqui, porque nós trabalhamos o dia todo, só um escorregou, claro, que tinha outros fatores. Mas, se o groove fosse o fator determinante, outras aeronaves teriam caído também. Aí temos uma coisa interessante, que é o fator contribuinte com o nexo causal, que é o ponto crucial de quem quer ser perito aeronáutico. Infelizmente, nós acabamos, né? Mas, se vocês quiserem saber mais sobre acidentes, nós temos 2 livros, tá? Sobre o tema. Vou lançar mais 3 ou 4 até o final do ano, já estão inscritos. E no nosso site a gente já tem um curso online que chama Análise de Acidente Jurídica, onde a gente faz um CSI de acidente. A gente pega um acidente aeronáutico e descreve nos detalhes todos esses percalços aí, tá bom? Desculpa aí ter passado um pouquinho do tempo, mas... É muito interessante, apaixonante até. Não sei se é porque, no meu caso, como ex-controlador de voo, tenho uma paixão por isso,
Mas a aviação sempre seduziu o ser humano, não é? Desde Ícaro, que o ser humano tem essa paixão por voar.